Vídeo de número 13, ainda falando do processo administrativo. Artigo 294. Relatado o processo, será encaminhado à autoridade que determinou a sua instauração. Após, então, foi relatado o processo. Houve o relatório, ou seja, o relatório foi concluído. Então, a autoridade que determinou a sua instauração vai recebê-lo em mãos. E qual é essa autoridade? Veja o que diz o artigo 274. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260 até o inciso 4, inclusive. Portanto, também a do inciso 4 se inclui. Então vamos voltar aqui ao artigo 260 para a gente ver quais são essas autoridades. O artigo 260 diz o seguinte: para aplicação das penalidades previstas, são competentes o governador. Então, o governador pode instaurar processo administrativo, o secretário de Estado pode instaurar processo administrativo, procurador-geral do Estado pode instaurar, superintendentes de autarquia, se for funcionário de uma autarquia, chefes de gabinete, chefes de gabinete podem instaurar, e coordenadores. Estes quatro podem instaurar, portanto, o processo administrativo. Veja os quatro: governador, secretários e procuradores superintendentes, chefes de gabinetes e coordenadores. Portanto, essa autoridade, que seja ela qual for, que instaurou esse processo, vai receber em mãos o processo, o relatório, o processo pronto. O artigo 295 diz que, recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir julgamento. Essa é a regra. O relatório chegou na mão vamos supor que o governador instaurou o processo administrativo. Aquele relatório chegou em suas mãos e foi convincente. Então ele tem 20 dias para proferir o julgamento, absolvição ou condenação. Agora, não está suficiente. Ele pode, então, solicitar, ele pode requerer, determinar a realização de diligências sempre que necessária para esclarecimento dos fatos. Ele pode determinar novas perícias, ele pode determinar novas buscas, novas investigações. Determinada diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá o prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Volta, portanto, aquele relatório para a mão da autoridade que presidiu o processo, não que instaurou, que presidiu. E essa autoridade que presidiu tem o prazo, essa autoridade tem o prazo de 15 dias para abrir prazo à defesa em 5 dias. A defesa tem 5 dias e o prazo dessa autoridade aqui é 15 dias para concluir essas diligências. O prazo, abre-se um novo prazo para a defesa. Por quê? Para garantir a ampla defesa. A defesa agiu, ela atuou em todo o processo. Aí volta para a decisão, ela está aguardando a decisão. Só que surgem novas diligências, podem surgir novas provas. E a prova que não for construída no crivo do contraditório, ela é uma prova ilegal. E a prova ilegal não pode permanecer nos autos. Portanto, abre-se o prazo de 15 dias para novas diligências, e sim mais 5 dias para a defesa se manifestar. Artigo 297. Quando escaparem às alçadas as penalidades e providências que parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las justificadamente dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. Vamos supor que a autoridade que instaurou o processo administrativo foi, por exemplo, um secretário ou um chefe de gabinete, e a pena que é cabível é a pena de demissão. Eles não são competentes. O que eles vão fazer? Vão enviar para o governador do estado para que o governador tome essa decisão. Então é isso que está dizendo o artigo 97. Escapou a alçada. Eu não sou competente, eu instaurei, mas eu não sou competente para demitir. Eu encaminho aquele procedimento justificando para o governador do estado e justificando, motivando e com prazo prescrito. Digo a ele que o prazo ali é o prazo da lei para que ele possa tomar a providência de demissão.
Artigo 298. A autoridade que proferiu a decisão determinará os atos delas decorrentes e as providências necessárias para sua execução. Eu, governador, decido que o fulaninho X, que cometeu a falta, ele vai ser demitido. E todos os atos dela, ele vai perder os direitos, vai perder as vantagens. E vou determinar lá que imediatamente ele restitua, por exemplo, aos cofres públicos aquilo que ele fraudou ou ainda pena de multa. Artigo 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias. Toda lei que você vê, publicação de prazo de decisão final é 8 dias. Dentro do prazo de 8 dias deve estar publicados no Diário Oficial a decisão, princípio da publicidade. A falta dessa publicação pode causar até mesmo a nulidade ali daquele procedimento, daquele processo, bem como ainda verbadas no registro funcional do servidor. A decisão, eu falei demissão, mas pode ser qualquer outra penalidade. Pode ser uma suspensão, por exemplo. Neste caso, vai também ser colocada na pasta funcional do servidor. Esse foi o artigo 299. Artigo 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam a autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Neste caso aqui, o secretário tem uma função importante. A forma processual ela é obrigatória. O que é a forma processual? Ela são os atos processuais que trazem uma forma, um conjunto de solenidades assim que deve observar todo o ato jurídico. Então, a forma processual é o conjunto de solenidades que deve se observar os atos jurídicos para que eles sejam plenamente eficazes. Se um ato jurídico não tiver a sua forma processual, pode se tornar ineficaz ou inválido, até mesmo nulo aquele ato. Só que aqui nesse processo administrativo, ele pode ser resumido, pode ser uma forma resumida. Então, terão forma processual resumida, quando possível, ainda é facultativo. Olha, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário. A autuação, a juntada de documentos, de provas, a conclusão, a intimação, a data de recebimento, bem como certidões de compromisso. Pouco provável de cair na nossa prova, mas saber que a forma processual resumida, quando possível, deve estar presente no processo. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica de apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Isso é importante para que uma prova ali não seja colocada, uma prova da acusação, não seja colocada, por exemplo, no auto, sem a vista da defesa. Então, deve ter o quê? A rúbrica do presidente. Toda e qualquer juntada de autos fará em ordem cronológica, para que não haja não haja falhas, para que não haja fraudes. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Imagine uma prova que está no livro oficial. Não tem como anexar aquele livro oficial no processo, nos autos. Então será feita uma cópia, também sem problemas para a prova. Artigo 301. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado. Folha de serviço daquele que está sendo indiciado deve estar então. Por quê? Porque na folha de serviço vai ter ali os seus reincidentes, vai ter as suas características e tudo isso vai ser levado em conta na decisão final da autoridade que for proferir uma decisão. Artigo 302. Quanto ao funcionário que se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que instaure simultaneamente o inquérito policial. Eu instaurei o processo. Percebo que aquela falta também é crime. Foi um furto, prevaricação, descaminho, contrabando, facilitação de descaminho e contrabando. Foi esses atos. Eu, como autoridade administrativa, vou enviar ao delegado de polícia a notícia crimes para que ele simultaneamente instale o inquérito policial.
Provavelmente ele vai ser demitido e provavelmente ele vai ser preso. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência à autoridade administrativa. Aqui é o inverso. Existem crimes que, quando culminados na esfera penal, ele vai ensejar a demissão. Portanto, por exemplo, uma prisão muitas vezes vai ensejar uma condenação penal, vai culminar numa demissão. Então vai ser inverso aqui. A autoridade policial, o delegado de polícia vai comunicar à autoridade administrativa para que tome as decisões, as providências cabíveis. Artigo 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Como que a autoridade policial vai ter acesso aos documentos, por exemplo, que comprovam a concussão, a prevaricação, a corrupção passiva? Então as duas instâncias vão se colaborar. Artigo 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais ao processo. Se assemelha muito o artigo 304 ao 302, só que o 302 fala da ciência à autoridade administrativa. Sempre que a autoridade policial, quando tiver notícia de um crime praticado por funcionário, vai dar ciência à autoridade administrativa. Aqui o 304 fala que quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autênticas das peças essenciais do processo. Aqui não será simplesmente dado ciência, mas cópias autenticadas daquelas peças essenciais do processo serão encaminhadas para a autoridade competente para que ela possa dar andamento. Artigo 305. Não será declarada nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Imagine uma prova falsa que é colocada no processo. Alguém colocou uma prova falsa e uma parte vem e pede a nulidade daquele ato, nulidade daquele procedimento. A lei está falando que se aquela prova que foi colocada falsa ou qualquer ato processual desse tipo, desde que ele não haja influído na apuração da verdade, então ele não será considerado nulo. Não vai se anular um procedimento somente por causa da existência de uma prova falsa. Prova é um exemplo. Qualquer ato que seja passível de anulação, se ele não afeta diretamente o processo, ele não será nulo. Não haverá nulidade de um procedimento se aquela prova falsa, se aquele ato ali, ele não interfere no procedimento, no resultado final. É isso que está dizendo o artigo 305. O 306 vem dizer que é defeso fornecer à imprensa ou aos outros meios de divulgação nota sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou do procurador-geral do Estado. Neste caso aqui, do 306, portanto, é possível, então, fornecer, não é falta, não causa nulidade, fornecer à imprensa ou outros meios de comunicação notas sobre atos processuais. Eu não estou falando aqui de inquérito, de apuração, daquele inquérito preliminar. Estou dizendo de atos processuais, salvo as exceções, são interesse da administração. Se a administração não quiser, por interesse próprio dela, não será necessário. E ainda a juízo do secretário de Estado ou procurador-geral do Estado. O importante aqui é saber que é defeso fornecer à imprensa. É possível fornecer e aquilo não será falta, salvo essas exceções, a juízo do secretário de Estado, do procurador ou interesse da administração. Neste caso aqui, o interesse do poder público é maior do que o interesse ali da imprensa. Não em relação à publicidade, porque tudo aquilo será publicado no diário oficial. Mas talvez aquele processo, aquela divulgação, vai prejudicar o procedimento, o processo administrativo. Então, por interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou do procurador-geral do Estado, não vai se fornecer à imprensa dados, notas sobre os atos processuais. Artigo 307.
Decorridos 5 anos de efetivo exercício contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em juízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Pessoal, isso aqui é muito importante, isso que já caiu em prova de concurso. O que eu quero que você entenda aqui nesse artigo 307? Eu sou um funcionário e cometi uma falta que causa, por exemplo, a demissão. A minha ficha funcional está suja ali, eu cometi uma falta e eu vou pensar assim, mas será que para sempre aquilo vai ficar ali? Não, após 5 anos eu não cometi nem mais uma falta, aquilo é retirado do meu prontuário, aquilo não é mais considerada infração, aquilo não pode ser utilizado nem mesmo como efeito de reincidência. É como se aquilo tivesse abolido, prescrito. Então, portanto, decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento eu cumpri, após o final da suspensão, sem o cometimento de nova falta, não mais poderá ser considerado como para prejuízo de forma alguma. A administração poderá utilizar daquilo para me prejudicar, levar como referência aquela falta que eu cometi. E o parágrafo único diz o seguinte: a demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam uma incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Também eu fui demitido. Demissão daqueles 5 casos ou demissão a bem do serviço público, não importa. Importa sim se eu quiser retornar ao serviço público. Eu fui demitido no ano 2000. Em 2005, se eu sofri apenas de demissão, a partir de 2005, ou melhor, 2006, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. A partir de 2005, eu já posso fazer um novo concurso para o Estado de São Paulo, se a pena for de demissão. Agora, se a pena for de demissão a bem do serviço público, somente a partir de 2010, porque são 10 anos, neste caso, aí eu posso voltar para o serviço público. Isso quer dizer, o 307, ele fala que some, depois de 5 anos, aquela mancha da minha ficha. E no caso de demissão, eu sou desligado, eu já não tenho nem mais a ficha. Após 5 anos eu posso voltar, se for demissão, e após 10 anos eu posso voltar, se for demissão a bem do serviço público. Voltar sim, fazendo um novo concurso público. É lógico que alguns concursos, principalmente da área de segurança, possuem um requisito chamado investigação social. E aquele que cometeu uma falta que combina demissão e demissão a bem do serviço público, muitas vezes esbarram na investigação social. Pessoal, o processo administrativo terminou, pelo menos a parte teórica. Ele é um pouco extenso, um pouco complexo. Fique tranquilo, a gente vai fazer muitas questões sobre o processo administrativo e a gente vai retornar esse assunto. Na hora que a gente for fazer o exercício, vai aclarar tudo em nossa mente. Nós estamos chegando ao final já do nosso trabalho sobre esse estatuto. Nosso próximo assunto é o processo por abandono de cargo ou função e por inassinuidade, e depois nós temos a revisão. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mais 1 ou 2 vídeos a gente termina a parte teórica e nós vamos intercalar aí vários exercícios. Eu aguardo você no próximo vídeo que a gente falará desse assunto. Muito obrigado e até a próxima.